A primeira prova sempre é difícil. Boa noite, boa noite. Oi, Vitória. A primeira prova toda vez que vocês começarem com um professor novo, o pessoal do 10º vai poder falar isso bem. É sempre difícil, né? Porque a gente não sabe como que o professor cobra na prova, né? Como que ele cobra na prova, como que ele faz a prova, né? E daí você aprende a estudar, mas a primeira prova do primeiro semestre é a mais difícil mesmo. Mas toda primeira prova de um professor vai ser assim, vai dar um pouquinho de dor de cabeça. Mas vocês vão se acertando. Eu acho que eu lancei de todas as turmas já, tá? Então, se alguém ainda não viu a nota, quem ficou com nota abaixo, provavelmente foi quem não fez nenhuma das atividades, tá? E daí, se não fez as atividades, não tem como recuperar a nota na prova substitutiva, tá? A sub não recupera a nota da prova, tá? Da prova não, ali, né, das atividades, né? Então, quem não fez nenhuma das atividades, daí não tem jeito de recuperar a nota, tá bom? Se alguém aí ficou com dúvida, né, principalmente o pessoal do primeiro semestre, porque as atividades valiam 40 pontos. Então, tem que fazer. O ideal é que vocês terminem aqui e já façam, porque se fosse presencial, a gente ia ficar lá das 7h15 até as 10, né, da noite. Então, o ideal, você já termina aqui, já vai lá, faz e já fica livre, ok? A gente estava falando na última aula sobre sociedade, né? A gente vai terminar de falar agora de sociedade empresarial. Professor, Oi. eu acho que ali no meu caso, acho que faltou atividade para mim, né? Porque é assim, deixa eu ver como é que tá aqui. Só perguntando. Aí tem as outras que eu não mandei ainda, que estou mandando ainda, acho que não foram vistas. E daí, só um minuto. Ali tá assim, tá filosofia, tal. Então tá ética profissional, não é isso? Uhum. N1 tá 95. Aí Isso, F1 tá 0, 0, 0. Depois a média final, esse 47. esse N1 é a sua nota bimestral, você foi com 95. E daí, mas tá no nota, no média final, aí cai para 47 ou porque não fez ainda as outras atividades? É porque você ainda não fez a prova do segundo bimestre, então ele divide Que 95 por 2. que nós vamos estudar tudo agora, aquela coisa toda. Isso, nós estamos Agora, começando o segundo bimestre. agora me mata uma curiosidade aí. Por exemplo, nós estamos estudando economia, estamos estudando. Tem um monte de coisa que se estuda, né? Mas na primeira etapa, depois de terminar o curso, a gente tem que passar nesse exame da OAB, não é? Tem. Isso aí não tem nem conversa. Isso aí você já tem que estar aqui, nesses 5 anos, pesquisando como e entrando. Então, ali é o seguinte, eu fui lá e comprei o livro de ética que a senhora me falou, só que não tinha, vai entregar ainda quase no final do mês, olha que coisa esquisita. Mas tudo bem, mas já está certo. Vai vir esse aí. Aí tem, quando a gente olha lá o que cobra, direito, tem vários, processual, administrativo, tem um monte de coisa, não é? Uhum. Então, no caso, essas outras, igual nós estamos vendo filosofia, tal, aquela coisa toda, legal, é muito bom, soma, tal. Mas cai também. Cai também? Cai também. Mas cai dentro do contexto da disciplina lá. Não, tem umas. Ética mesmo, cai 8 questões. Não, ética não. Ética está certíssimo. Direitos humanos, se não me engano, cai uma. Filosofia, se não me engano, também cai uma. Economia, não sei. Mas essas aí eu sei que cai. Então, de tudo isso aí, não, tudo é importante, pelo amor de Deus, né? Mas o que realmente, para nós aqui que estamos fazendo, o primeiro passo depois daqui
é conseguir passar no exame da ordem, não é? Pode até, diz que tem outros caminhos, mas a verdade é essa, a água vai para o mar, não tem jeito, né? E daí a gente vai ter essas disciplinas igual de ética, assim, do jeito que a senhora está falando com a gente, nessas outras que caem também, indicando esses livros, tem isso aí? Vai, né, Alexandre? Bom. Vai sim, todo professor vai passar uma doutrina, não é, Alexandre? Marcose, relaxa, tá, cara? Só está começando. Eu sei, mas eu tenho que aprender o fundamental, tudo é importante, mas o que vai alimentar mesmo é essa questão aí, igual a ética tem que... Né? Bom, tudo bem, eu vou devagar. Desculpa aí, gente. Vai com calma, é o que o Alexandre falou, vai com calma, mas todos os professores vão estar passando doutrina para vocês estarem estudando, não precisa estar comprando. O de ética, na verdade, eu passo ele, porque, assim, é muito importante que vocês gabaritem ética na prova da OAB, né? O pessoal que está no 10º semestre já tem noção disso, porque já viu todos os outros conteúdos, já viu direito civil, processo civil, penal, processo penal, direito administrativo, constitucional, previdenciário, né? E sabe que tem dificuldade em alguma outra área, né? E daí, se você já sabe que você tem dificuldade numa outra área, ética é uma matéria que tem um conteúdo menor. Então, é mais fácil você gabaritar ali as outras questões de ética, porque você sabe que vai ter alguma dificuldade em algum conteúdo. Então, gabarite em ética para você garantir essas 8 questões, que daí fica faltando só mais 32, né, do restante da prova, das outras 72 questões. Então, o ideal é que o aluno faça isso. O João falou que constitucional é top também. Constitucional é top também. Mas é uma disciplina que, às vezes, os alunos têm dificuldade, né, João, assim, para entender, né? Principalmente se não aprende ali a parte inicial. Constitucional está em todas as disciplinas, né? Ela afeta todas as disciplinas. Direito civil, direito penal, direito do trabalho. Eu digo isso porque minha mãe, ela fez direito, ela levou 10 anos para concluir a faculdade. E, através de constitucional, ela conseguiu se virar na OAB, porque certas questões que ela batia o olho e falava, opa, isso tá contra um princípio maior, então tá errado, né? Então, através de constitucional, você consegue ir eliminando algumas questões. Isso mesmo. Diga, Marcos. Não, só uma coisa que eu fico meio assustado, né, de estudar esse caminho que eu estou tentando trilhar. O problema é o seguinte, a Constituição não é a lei magna, não tem condição, não tem governo, não é? Mas se já tivemos 7, e essa última está sendo mais emendada do que umas calças que eu tenho aqui, então fica difícil, né, filho? Sei lá, imagina então as outras que não são... Né? Ela sofre alteração basicamente todo ano, por causa das emendas constitucionais. Infelizmente, é assim mesmo. O direito não é estável, né? Por que o direito não é estável? Porque a sociedade não é estável, né? A sociedade se movimenta, a cultura se movimenta, né? A gente precisa de novas legislações, de novos conteúdos, porque o nosso sistema é um sistema que necessita de lei para tudo, né? Para basicamente tudo. Então, a gente precisa estar sempre aí alterando a legislação conforme a sociedade muda, né? E o direito vai andando, a sociedade anda a passos largos na frente e o direito anda atrás ali tentando acompanhar. Mas tomara que vocês não peguem o pessoal que está entrando, nenhuma reforma grande, né? Aqui, o pessoal do 10º pegou, por exemplo, a reforma da CLT, né, em 2017. Eu não sei se vocês já tinham visto alguma coisa da antiga e tiveram que ver a nova, mas já aconteceu de alunos meus, por exemplo, do CPC de 2015, eles tinham visto uma parte, daí a gente teve que dar um curso super intensivo para eles, no 10º semestre, para atualizar eles de todas as mudanças que tiveram em 2015.
Então, vocês têm que rezar para não acontecer uma alteração grande dessa. A emenda constitucional é o de menos. Agora acho que vai ser a mudança do Código Penal, né? Com o Código Anticrime, a alteração da prova agora. Então, ainda não se sabe, né? A gente está com tanta coisa agora nessa pandemia, eu acho difícil sair alguma reforma agora. Mas eles têm planos, porque o nosso Código Penal é de 1948, né? Então, mas será que nessa prova do exame lá 32 não vai vir já com as alterações? Tipo assim, com alguma questão abordando? Só se já tiver em vigor. Já vai estar em vigor? Já foi publicado? O presidente já sancionou? Acho que sim, não dá, é do ano passado o pacote anticrime. Já entrou, Alexandre? O pacote anticrime? Já entrou. Já entrou, então vai cair. Para quem for fazer agora a prova, já vai cair, Jardel. Entendi. Diga, Tarcísio. Oi, professora, boa noite. Boa noite a todos os colegas aí. Então, professor, na realidade a OAB é 2 etapas, né? A primeira fase são 80 questões objetivas de A, B, C, D, e a segunda fase vocês escolhem uma área, e daí vocês podem escolher direito civil, penal, administrativo, constitucional, empresarial, não lembro mais qual é, trabalhista, não lembro qual é. Daí você tem que fazer uma peça que vale 5 pontos, eles vão te dar uma questão, um problema, você tem que descobrir qual que é a peça que você tem que fazer, e mais 4 questões discursivas com letra A e B, quer dizer, na verdade, são 8 questões, que vocês vão ter que responder e justificar com artigo, sem fazer cópia do artigo. Na primeira fase, a prova é seca, vocês não podem levar código, material nenhuma. Na segunda fase, vocês podem estar levando o código seco, sem comentário seu e sem comentário do autor, né? Um vademecum desse aqui, por exemplo, que tem toda a legislação. Misericórdia, professor. Essa prova 2 aí, então, é para arrebentar. Não, mas vai dar certo, vocês vão ver só, vai dar certo, vai dar certo. E vocês vão gabaritar em ética também. Beleza? Então, vamos lá, então, para a gente terminar nosso conteúdo. Então, na última semana, a gente estava falando... eu abri aqui da Sociedade de Advogados, né? A gente falou das prerrogativas do advogado, né? Que caiu até na prova. E depois começamos a falar ali das sociedades, que também caiu na prova, né? Aquela parte ali. Caiu uma questão, acho que do ato constitutivo, né, gente? Que tinha que ser visado. Que caiu na prova de vocês. Na prova não, eu faço prova, mas é atividade, né? Na atividade de vocês. Então, tá certo. Então, ficou faltando, pelo que eu anotei aqui, eu falei, ficou faltando ali da alteração da constituição da sociedade empresária. Cadê? Daqui. A alteração da constituição da sociedade de advogados. Deixa eu só abrir aqui o meu. A maioria do pessoal foi bem, né, gente? Poucos, assim, os alunos que ficaram com nota vermelha mesmo, foram só aqueles alunos que não conseguiram fazer as atividades, né? Mas o restante da turma foi bem. Vocês têm que lembrar que vocês têm que ir bem aqui para poder ir bem na prova da OAB, tá? Não é só para ir bem na prova da professora, não. Tá? Tem que ir bem para poder ir bem depois. Foi tudo na base da oração, professora. Foi nada, vocês estudaram. Vocês estudaram, por isso. Aí todo mundo vai bem, né? Aqui. A alteração da Constituição Societária, meus queridos, se vocês quiserem depois dar uma olhada, deixa eu até abrir aqui. Deixa eu abrir aqui o estatuto.
Já está até gravado aqui. Se vocês quiserem anotar aí, vai estar no artigo 16 da lei. 15, 16. Vai estar aqui, ó. Tá? Então, esse aqui vai estar falando das espécies de sociedades de advogado, tá? Que apresentem forma ou característica de sociedade. Então, aqui vai estar falando aquilo que a gente já falou. Então, não é admitido, né? As sociedades de advogado, elas não funcionam igual sociedade empresária. Ela não adota aquele nome, fantasia, né? O nome do escritório, já falei para vocês, tem que ter pelo menos o nome de um sócio, tem que constar o número da OAB, né? A gente tem sociedade unipessoal, então, na advocacia, no direito, a gente tem sociedade de uma pessoa só, né? E a pluripessoal, então, a gente tem as duas. Falamos ali, aqui, né, ó, a razão social deve ter pelo menos o nome de um dos advogados, né? Se esse sócio falecido, se um sócio falecer, né, e ele que dava um nome à sociedade, se quiser continuar com esse nome dele, tinha que estar constando isso no ato constitutivo, tá? O licenciamento do sócio para exercer atividade incompatível em caráter temporário deve ser averbado no registro da sociedade, tá? Mas isso não altera a sua constituição. A gente não registra a sociedade empresária nos cartórios de registro civil e de pessoas jurídicas e nas juntas comerciais, tá? A gente registra eles na OAB. E aqui, por último, está falando a denominação da sociedade unipessoal de advocacia deve ser obrigatoriamente formada pelo nome do seu titular, completo ou parcial, com a expressão sociedade individual, tá? O que eu queria falar aqui para vocês era dessa questão aí da alteração, né? Então, se o sócio vier a falecer, né, eu preciso ter constado ali nossa, fugiu o nome agora, gente, na constituição ali da sociedade, né, que se algum dos sócios que dava o nome ali, se eu quiser continuar com o nome daquele sócio, tinha que estar constando no ato constitutivo. Agora voltou, lembrei, tá? Então, para alteração é isso. Se falecer e não constar isso no ato constitutivo, obrigatoriamente vai ter que alterar ali a constituição da sociedade, ok? Se for um só, daí acaba extinguindo ali, né? Se for uma sociedade unipessoal, então acaba extinguindo. Deixa eu ver aqui tinha um outro artigo aqui, ó, tá? O 15.7 também vai estar falando, ó, a sociedade unipessoal de advocacia pode resultar da concentração por um advogado das cotas de uma sociedade de advogados, independentemente das razões que motivaram tal concentração, tá? Então, aqui, eu posso deixar todas as cotas em um só. Professora, sociedade unipessoal, depois eu até posso associar outros advogados ali, tá? Posso fazer a alteração desse contrato, ok? Então, se vocês quiserem, deixem anotado aí artigo 16, parágrafo 2º, e artigo 15, parágrafo 7º, tá? Esses dois. Vejam que houve alteração, esses artigos aí que eu falei para vocês, né, esses parágrafos, eles foram incluídos agora em 2016. Então, cuidado se vocês pegarem alguma legislação que não seja aqui atualizada, tá? O próximo ali, a responsabilidade do advogado. Professora, oi. Antes de você passar para o próximo, deixa eu tirar duas dúvidas que eu tenho.
Ali informa que tem que ser o nome do advogado e que ele não pode ser, não pode ter uma razão social. Não, ele não pode ter um nome fantasia, né? Isso. Igual sociedade empresária. E aí a minha dúvida era, quando a gente vê Belinati Pérez, que tem a fachada Belinati Pérez... É o nome deles. É o nome deles. Só que a Belinati Pérez, ela não é escritório de advocacia, ela é assessoria jurídica, né? Entendi. Então, não pode ser... Ela é sociedade empresária, ela é LTDA. Entendi. E não pode ser, sei lá, Santos e Santos? Pode, desde que seja o sobrenome. Pode, não tem problema. Eu achei que teria que ser o nome da pessoa. Outra coisa, a empresa limitada, quando ela agrega um sócio, ela retira um sócio, ela faz a consolidação junto à junta comercial. No caso do advogado, o que eles fazem? Tem que fazer a alteração no ato constitutivo na sede da OAB. Aqui no Paraná, por exemplo, você teria que estar alterando esse ato constitutivo lá na OAB de Curitiba. Tá. Daí manda isso daí ou tem que ser presencial? Isso. Eu não sei se faz aqui pela OAB, agora na pandemia é difícil de falar alguma coisa, né, Karen? Mas a gente tinha uma época que, dependendo do que fosse fazer, a gente mandava, eu lembro que eu já mandei via correio mesmo, né? E teve documento que eu pude entregar na sede daqui, de Maringá, que eles mandavam por malote, mas eu acho que ainda é uma dessas formas, porque eu acho que não sei se colocaram algum item lá no site da OAB para a gente estar inserindo lá. Pode ser que tenham colocado, até por conta da pandemia. Mas as vezes que eu fiz foi por carta, por correspondência. Entendi. Eu achei que tinha que fazer presencial. Não. Ok? E se for presencial também, tem que ser presencial daí aqui na OAB de Maringá. Você não pode ser obrigado a ir a Curitiba para estar fazendo isso, né? E daí a OAB de Maringá envia para Curitiba. E daí eles fazem essa atualização lá. Eu lembro que quando eu entrei de associado, que tem um escritório que eu sou associada lá em Curitiba, eles me mandam a documentação, eu envio, eu assino, reconheço firma e envio para eles de volta por carta. E quando eu saí dessa sociedade foi a mesma coisa. Eles enviaram a baixa, eu assinei, reconheci firma e enviei para eles por carta novamente. Era tudo físico. Ok? Mais alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Aqui da alteração? Não? Então, vamos tocar aqui. Depois ali, responsabilidade civil. A responsabilidade civil, ela vai estar ali no artigo 17 do Estatuto, tá? E no artigo 40 do regulamento. Então, se vocês quiserem deixar anotado aí já, responsabilidade civil no artigo 17 e do Estatuto e artigo 40 do regulamento, tá? Então, vai estar falando lá que, além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade individual de advocacia respondem subsidiariamente e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar que possa ocorrer, tá? Então, subsidiária, né? Subsidiária é que eu vou cobrar de um ainda para depois poder cobrar de todos, tá? O pessoal do 10º já entende essa questão da subsidiária e da solidária. E ilimitadamente é porque ele não faz separação ali do patrimônio. Vou ler aqui, ó. Além da sociedade, esse aqui é um dos artigos que vocês têm que anotar, tá? Além da sociedade,
o sócio e o titular da sociedade individual de advocacia respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar que possam incorrer. Então, o que acontece aqui? Se você tinha que fazer algo, ou se você tinha que deixar de fazer algo pelo seu cliente, que você foi realmente contratado para aquilo, ele pode entrar com uma ação de responsabilidade, tá? E daí você vai ter que pagar. Se não conseguir pagar, ele vai poder pegar bens aí, tá? Então, o que vai estar falando aqui nesse artigo é isso. Deixa eu abrir o regulamento aqui. Aí tá aqui, deixa eu aumentar aqui, que essa letrinha tá pequena, né, gente? Então, tá aqui, ó. Os advogados, sócios e associados respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados diretamente ao cliente, nas hipóteses de dolo ou culpa e por ação ou omissão, no exercício dos atos privativos da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar que possa incorrer. Então, independente também dessa pessoa, né, desse cliente entrar com ação, ele ainda pode estar respondendo por um processo disciplinar e, às vezes, ter até a sua OAB aí cassada, tá? Então, tomar cuidado aí, por isso que advogado sonha com prazo, né? Por conta disso, porque a gente é responsável por isso. A gente não pode perder prazos de cliente, tá? Então, ação ou omissão. Então, por causa, alguma coisa que eu deveria fazer ou algo que eu não deveria ter feito e fiz, tá? Com intenção, que é com dolo, ou sem intenção, que é no caso da culpa, tá? Então, a gente tem essa possibilidade aqui de estar sendo cobrado essa responsabilidade civil, tá? Então, essa responsabilidade civil é o cliente poder estar entrando com uma ação de indenização de dano moral e, às vezes, até de dano material, tá? Se ele teve algum prejuízo material por conta ali da ação ou da omissão do advogado, né? Com intenção ou sem intenção do advogado, mesmo que ele não fez sem querer ou deixou de fazer sem querer, tá? Então, tem essa possibilidade dele ser cobrado na justiça. E, além disso, né, esse cliente também pode fazer uma denúncia na OAB, apresentar lá as provas, e esse advogado ainda estar respondendo um processo disciplinar. Então, ele pode responder civilmente, tá? Civilmente, lá na vara civil, né? Ou no juizado, dependendo aí do valor da causa, e pode responder também na OAB um processo disciplinar por conta disso. E daí ele pode receber uma advertência, uma suspensão, ou até a cassação da OAB dele. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Professora, tem algum prazo para o cliente entrar contra? Se não me engano, Nicole, tem que ver lá no Código Civil. Eu acho que são 2 anos a partir do momento que ele toma ciência. Alexandre, você sabe, o pessoal do 10º aí lembra? Ação de responsabilidade civil, a prescrição dela? Então, a maioria das prescrições são quinquenárias, né? 5 anos. Então, tem algumas no Código Civil que são de 2 anos. Eu não tenho certeza agora, Nicole, mas começa a contar a partir da data de conhecimento do cliente, tá?
não é ali do fato ocorrido, não. É da data de acontecimento, de conhecimento do cliente, não que o fato ocorreu. Ok? Tem que dar uma olhada lá no Código Civil. Eu não vou te dar certeza agora. Depois você coloca lá e pesquisa no Código Civil, responsabilidade civil, prescrição. Ok? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Conseguiu anotar tudo, Karen? Mais ou menos? Quer que repete alguma coisa? Não, eu anotei algumas coisas que para eu lembrar depois e aí eu volto a ver a aula para transcrever. Então, tá. Então, artigo 17 do Estatuto e artigo 40 do regulamento, tá? Eles vão estar falando da responsabilidade civil do advogado com o cliente, ok? Eu já vi um caso uma vez que o advogado estava advogando para um parente dele, não estava cobrando, não tinha feito nem contrato, só tinha feito a procuração, e daí eu não sei se ele perdeu o prazo, ou se ele não sei o que aconteceu. E o parente dele entrou depois com uma ação de responsabilidade civil e ganhou. Ganhou dano moral e dano material. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, hein, gente? Isso é para parar de ajudar parente, professor. Parente, meu Deus, misericórdia. Eu digo aqui em casa que marido não é parente. Aí sim, hein, professor? Mas não é, né, gente? Marido não é parente. Pela lei, marido não é parente. Professora. Verdade, concordo. Marido é sócio. Todo mundo sabe disso. Marido é sócio. Vocês não assinam... Vou pegar essa para mim. Marido, você não assina um contrato lá com ele? Porque casamento é um contrato, tá lá, é uma espécie de contrato. Lógico que o fim é outro, né? Quer dizer, em alguns casos o fim é outro, né? Mas é um contrato, é uma sociedade. Casamento é uma sociedade. Então, o marido não é parente. Professora, o grande problema não é nem o marido, a esposa ser parente, que são. O problema é a sogra ser parente em primeiro grau. Aí Esse é o problema. triste mesmo. Ai, é o pior, né, Alexandre? É verdade, é verdade. Eu nem chamo a minha sogra de sogra, eu chamo ela de cobra. Minha cobra favorita. É dureza, né? É dureza. Você casa com um e vem o restante. Mas faz parte, gente. É o pacote completo. É o pacote completo. É bem isso. Pessoal, deixa eu só ver aqui. A Milena tá rindo. Espécies de sócios, tá? Então, a gente tem 2 tipos de sócio. Esse aqui vai estar num provimento, tá? Essa espécie de sócio vai estar no provimento 169/2015. Deixa eu colocar aqui. Anotem aí, 2015. Tá? Esse provimento aqui, ele vai estar falando, ó, das relações societárias, tá? Então, que tipo de sócio que a gente tem? A gente tem 2 tipos, os patrimoniais, sócios patrimoniais e sócios de serviço, tá? Anotem aí, sócios patrimoniais e sócios de serviços, ok? Vai estar aqui, ó, no artigo 2º que ele vai estar falando, ó. A sociedade de advogados será constituída por sócios patrimoniais ou por sócios patrimoniais ou por sócios patrimoniais e sócios de serviço, os quais não poderão pertencer a mais de uma sociedade na mesma base territorial do Conselho Seccional, que a gente já viu isso aqui, né? Também caiu até lá nas atividades bimestrais. Independentemente da quantidade de cotas que possua cada sócio no contrato social, tá? Então, a gente tem esses 2 tipos de sócio. Lá no material, eu não vou ler aqui o conceito de cada um para vocês, mas lá no material eu coloquei, tá? Que um é de
cotas, né, bens patrimoniais, e o outro é cotas de serviço, tá? Vai estar aqui, ó, no parágrafo 1º e no parágrafo 2º, vai estar falando aqui de cada um deles, tá? Então, anotem aí esse provimento, ó. Provimento 169 de 2015, ok? Deixem ele aí anotado para vocês. Deixa eu ver agora aqui, por fim, por último, ali, advogados associados, tá? Esse advogado associado vai estar no artigo 39, aqui do regulamento, tá? Esse advogado associado, gente, ele não é empregado, tá? O advogado associado, ele não é um empregado, tá? Você não pode entrar depois com uma reclamatória trabalhista, tá? Ele não tem vínculo empregatício, tá? Vamos ler aqui o artigo 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados sem vínculo de emprego para participação nos resultados. Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da Sociedade de Advogados. Então, lembra que eu falei para vocês que eu sou associada num escritório de advocacia lá de Curitiba? Então, eles me mandam, eu assino, né, esse registro, eles vão lá e protocolam na OAB lá de Curitiba, tá? E daí eu não posso fazer parte de mais nenhuma sociedade de advogados aqui no Paraná, tá? Então, aí, deixem anotado esse artigo 39, tá? Não tem vínculo empregatício. Professora, mas não pode ter advogado empregado? Pode, é o tema da próxima aula, tá? Deixa eu contar um caso aqui para vocês. Logo que eu me formei, em 2010, eu fui trabalhar nesse escritório aí como advogada associada, tá? Daí eu saí, fui trabalhar no sindicato, depois fui trabalhar na procuradoria, e daí um dia eu fui intimada para ser testemunha numa ação trabalhista, de uma advogada que também trabalhava nesse escritório na mesma época que eu. A gente usava o carro para, às vezes, fazer audiência, carga de processo, essas coisas em outras cidades. E daí, ela, numa dessas viagens, ela bateu o carro, e daí eu não sei se ela não tinha seguro, ou se ela queria receber o valor daquela taxa que a gente tem que pagar para o seguro, a franquia, e ela entrou com uma ação depois que ela se dissociou desse escritório. Daí ela entrou com uma ação na vara civil, e daí o escritório alegou que, por mais que ela não fosse empregada, né, se tratava de relação de trabalho, e julgou extinto um processo. Daí ela entrou com ação na Justiça do Trabalho, daí eu fui depor, para falar que a gente não precisava ter carro na época, né, porque ela colocava como sendo requisito obrigatório, então eles tinham que se responsabilizar, e na verdade eu não tinha carro, eu tinha uma bis só, e quando precisava ir para outra cidade eu pegava o carro da minha mãe, e daí ela acabou perdendo a ação, né, por conta desse meu depoimento, mas enfim, a gente é advogado associado, ela não estava pedindo vínculo, tá? Ela estava pedindo ali responsabilidade. O que o artigo coloca ali, gente, é o quê? É que o advogado, ele tem que receber uma participação ali. Agora, se, por exemplo, ele não recebe uma participação, ele recebe um salário fixo, ele tem horário para entrar e para sair, ele tem que bater ponto, ele é subordinado, ele recebe ordem, né? Todos os requisitos lá que tem na CLT, ele pode estar entrando com uma ação requerendo esse vínculo trabalhista, tá?
Então, tomar cuidado aí para ver se você não colocou um advogado lá no seu escritório como associado e, na verdade, ele é um advogado empregado, tá? Tem que tomar cuidado se vocês forem se associar com alguém, tá? A questão da jornada é a primeira coisa que a gente não pode estar cobrando de advogado associado, tá? É a primeira coisa que a gente não pode estar cobrando de advogado associado, tá? Professora, Oi. Um advogado associado, ele é como se fosse um freelance, é isso? Não? Não, o advogado associado, ele vai lá trabalhar, ele vai ter as responsabilidades dele, né? Ele vai cuidar lá, alguém vai estar dividindo o serviço e ele vai ter que cumprir lá a parte dele. Ele cuida da parte de direito civil, da parte de direito do trabalho, né? Eu, por exemplo, eu tinha uma pauta que vinha de Curitiba, que tinha as audiências que eu tinha que fazer. Eu não peticionava, eu só fazia a audiência trabalhista e civil. Então, vinha lá já o que eu tinha que fazer. Mas se eu não tinha audiência e eu não tinha que mandar relatório nem nada, eu não precisava estar no escritório, entendeu? Porque eu não tinha que bater ponto. É isso. Entendeu, Karen? Sim, mais uma pergunta. E aí, quem é advogado associado, você ganha por causa? Você ganha por... Por participação. Então, nos processos que você participa, é estabelecido ali qual que vai ser o valor que você vai ter participação, né? Se é processo que já é do escritório, por exemplo, você vai ter uma participação ali de 1%, né? Se você traz o processo para o escritório, daí você vai ter uma participação de 50%. Daí vai ter que estar tudo estipulado aí no contrato. Ok? O advogado associado, ele tem por obrigação ter a carteirinha da OAB. Sempre que a gente estiver falando de advogado, gente, a gente está falando de pessoa aprovada na OAB. Vocês têm que lembrar disso. Tá? É bacharel, né? Se não tiver carteirinha da OAB, não é advogado, é bacharel, tá? Tá bom, Tarcísio? Beleza, boa reunião, ok? Então, vamos lá. Então, ali da sociedade, nós encerramos. Nós vamos começar a falar agora do advogado empregado. Ai, peraí que eu quero fazer um negócio aqui com vocês antes. Cadê? Ah, tá aqui. Eu quero ler uma pergunta para vocês, tá? Eu ia colocar lá no slide e acabei esquecendo. Mas vamos ver se aqui dá certo. Os advogados Pedro e João desejam estabelecer sociedade de advogados com o fito de regularizar o controle de seus fluxos de honorários e otimizar despesas. Estabelecem contrato e requerem o seu registro no órgão competente. À luz da legislação aplicável aos advogados, é correto afirmar que... Então, vamos lá, gente, para as alternativas. Vamos ver qual que está certa. Prestem atenção. A. O Código de Ética não se aplica individualmente aos profissionais que compõem sociedade de advogados? E é isso, tá certo? O Código de Ética não serve para um advogado que está numa sociedade ou para o advogado individual que só tem o escritório dele lá? Falsa. Falsa, né, Larissa? Isso mesmo. Para todos. Para todos. Para todo mundo que é advogado, tá? Letra B. É possível a participação de advogados em sociedades sediadas em áreas territoriais de seccionais diversas. Diversas. Se é possível? Isso. Falsa. Será? Vamos para outra, então. A procuração é sempre coletiva, quando atuante sociedade de advogados. Pede de novo, professora.
A procuração é sempre coletiva quando atuante sociedade de advogados? Verdadeira? Posso fazer procuração coletiva, gente? Pode. Posso? Sempre? Não, sempre não. Você pode fazer, sempre não. Será que eu posso? E aí, Alexandre? No sentido da procuração direcionada ao escritório? E valia para todos os sócios? Não, tem que ser nominal a cada sócio. Isso aí. Ixi, já me perdi já. Eu não posso fazer, gente, procuração em nome da sociedade, lembra? Eu tenho que fazer, né, uma procuração. Eu posso colocar o nome de todos os sócios na procuração? Posso. Mas eu não posso fazer uma procuração em nome da sociedade. Ah, então foi isso que eu confundi, por causa que falou que colocava o nome de todo mundo, daí... Eu achei que era uma procuração com o nome de todos. Eu também, Karen. Mas uma procuração, só que vai estar o nome do José, João, Maria. Na verdade... Não vai ser uma procuração no nome do... Que nem deram o exemplo sociedade. dos Santos sócios, sociedade, né? Então, assim, não é o nome da empresa, do escritório, sociedade, Santos e Santos. Vai estar lá, João Santos, Maria Santos, José dos Santos, sabe? Vai ter... Isso. Então é igual a procuração PJ. Procuração PJ você tem ela, né, no texto, e aí o sócio administrador que dá poderes a alguém. Isso mesmo. E a última, podem existir sociedades mistas de advogados e contadores? Não. Não pode. Lembra que eu falei que o advogado é o único que não pode abrir sociedade com qualquer outro tipo, né, de trabalho? Você pode abrir, por exemplo, uma assessoria jurídica e daí lá você tem um advogado, um contador, né? Aí você pode, mas sociedade de advogados, uni ou pluripessoal e escritório de advocacia é só com advogado, tá? Só com advogado. A Belinati, por exemplo, que aqui vocês deram um exemplo, a Belinati tem vários contadores que trabalham lá dentro, tem vários advogados, né? Então, mas ela não é uma sociedade de advogados, ela é uma empresa, né, empresa no sentido de empresa, ela é uma limitada. Acho que ela nem é limitada, eu acho que ela é SA, SC, alguma coisa nesse sentido, tá? Essa daqui, a certa é a seguinte: é possível a participação de advogados em sociedades sediadas em áreas territoriais de seccionais diversas, tá? Então, tá ali, esse aqui tem até o gabarito, ó. Vou abrir aqui para vocês, é o estatuto. Ai, cadê meu... Professora, no caso, é um advogado que não é daquela região, que pode ser de outras, é isso? Isso, ele é aqui do Paraná, aí ele quer ser associado em São Paulo. Ah, tá, entendi. Acho que foi isso que eu confundi, eu achei que era, tipo, ele abrir mais de uma... Ah, tá, não, ele não pode abrir mais de uma, tá? Aí por isso que eu falei que era errado, que eu tinha entendido errado. Tá? Ele não pode na mesma área, ó, aqui o parágrafo 4º do artigo 15, tá? Com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo conselho. Por exemplo, eu não posso me associar a esse escritório lá de Curitiba e me associar ao aqui, ou criar o meu aqui, entendeu? Mas eu posso me associar a um outro no estado de São Paulo, tá? Então, a letra B, que era a correta nesse caso, ok? Beleza? Então, só para a gente ver, isso aqui é questão da prova da OAB, tá? Da FGV, aqui não tem o ano. Quarto exame da Ordem Unificada, o FGV. Faz tempo, hein? Acho que a gente já está no 20º, 30º, sei lá. Meus queridos, agora nós vamos começar a falar
de advogado empregado, tá? O advogado empregado é aquele advogado que está no artigo 3º da CLT. O que é o artigo 3º da CLT? O artigo 3º da CLT fala quem é o empregado. Então, vamos lá. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste e mediante salário. Então, primeira coisa, advogado empregado não pode ser pessoa jurídica, tá? Tem que ter uma relação de pessoalidade, tá? Então, a pessoalidade é um dos requisitos para o advogado empregado. Eu posso mandar outra pessoa no meu lugar? Eu podia mandar outra pessoa aqui para vir dar aula para vocês? Via de regra, não, né? Se eu for mandar outra pessoa, eu tenho que pedir a autorização, tá? Então, considera empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual, gente. Então, é aquele camarada que trabalha com habitualidade. Professora, tem algum artigo na lei que fala a quantidade de dias para habitualidade? Não, não temos um artigo na lei, tá? Nem no Código de Ética, Regulamento, Estatuto e nem na CLT. Tá? A gente vai ter lá na lei do empregado doméstico que fala que a partir de mais de 2 dias já é habitual, tá? Mas para a CLT vai variar muito, tá? Vai variar muito, ainda mais agora que a gente tem aquela espécie do contrato intermitente, né? Então, varia bastante. Então, é aquele empregado que trabalha com habitualidade, tá? A empregador sob dependência dele. Então, ele tem uma submissão, né? Então, o empregador vai falar ali quais são os processos que ele vai tomar conta, o que ele tem que fazer, se ele tem que fazer petição inicial, se ele tem que fazer defesa, se ele tem que fazer recurso, se ele tem que fazer audiência, ele vai fornecer computador, local de trabalho, se ele tiver que se deslocar, ele vai estar pagando ali as despesas desse deslocamento, tá? Então, é esse tipo de dependência aqui no sentido de submissão, tá? E mediante salário, tá? Obrigatoriamente mediante salário. Não existe empregado que trabalhe de forma gratuita, tá? Isso daí é trabalho voluntário. Trabalho voluntário não se encaixa aqui na CLT, tá? Então, mediante salário. Então, como é que é essa relação de empregado e empregador? O empregado trabalha, né? Gasta ali, presta o serviço dele e recebe um salário por isso. O empregador, ele paga o salário e recebe o trabalho realizado, tá? Então, a gente tem essa onerosidade para ambas as partes. Na verdade, a gente tem ônus e bônus para ambas as partes, tá? Então, o advogado empregado, ele também está aqui na CLT, tá? Não é só a CLT que rege essa relação de advogado empregado, tá? A CLT, o estatuto, o código de ética e o regulamento, tá? Os 4. Então, quando se falar de advogado empregado, lembrem de pensar também na CLT, tá? Pensem também na CLT, principalmente ali no que tange do artigo 3º. E daí, se esse advogado empregado se encaixar nesse artigo 3º, ele vai ter todos os direitos ali garantidos para a CLT, como qualquer outro empregado, tá? Aqui, ok? Conseguiram entender? Sim, eu tive uma dúvida. Uma pessoa comum pode ter um MEI e pode trabalhar registrado. Um advogado pode ser advogado empregado e ter também uma empresa unipessoal ou como sócio? Pode.
dependendo da jornada que ele foi contratado como advogado empregado, pode. Porque a gente vai ver ali que a jornada do advogado é de 20 horas semanais, tá? Eu até achei que eu ia conseguir chegar aí, mas depois eu tô falando isso porque eu coloquei a questão lá no AVA sobre a jornada. Mas daí qualquer coisa vocês seguem lá no material, que no material vai estar falando da jornada, tá? Então pode, se ele estiver trabalhando numa jornada ali. Eu, por exemplo, quando eu trabalhava ali na Procuradoria de Sarandi, os advogados lá, eles são concursados como advogados. Então, eles trabalham numa carga horária de 4 horas diárias, né? 20 semanais. E a maioria deles tem escritório, tem sociedade, né? Então, não tem problema nenhum. Até ser funcionário público. Poderiam estar trabalhando como advogado empregado? Poderia, não tem problema. O que não pode é ter conflito, né? Que é igual o prefeito e ele é advogado, ele não pode exercer. Isso aí a gente vai estar vendo, acho que é o próximo conteúdo, que daí a gente vai ver os impedimentos, que daí ele é impedido, daí não pode, né? Porque daí causa captação de clientela, então por isso que não pode, tá? Mas o advogado empregado, ele pode. O que você tem que ver é se no seu contrato de advogado empregado tá lá colocado exclusividade, entendeu? Que se tiver exclusividade, você não vai poder ter processos por fora. Então, tem isso, né? Ali, por exemplo, os funcionários, tanto da Prefeitura de Sarandi, aqui em Maringá, eles são contratados como procuradores, e daí eles ganham a mais também por conta disso, mas eles trabalham 40 horas. Só que aqui eles têm exclusividade, tá? Lá de Sarandi não tem, que eles trabalham 4 horas semanais. Então, tem que ver, por exemplo, no concurso, se vai ter alguma coisa nesse sentido, né? Ou no contrato de emprego, se vai ter alguma cláusula ali falando da exclusividade. E quando tem, daí tem que receber a mais também por conta disso. Porque às vezes o advogado é empregado, e daí tem essa cláusula de exclusividade, daí ele recebe o salário e recebe mais uma porcentagem em cima das ações, tá? Então, daí ele acaba tendo essa questão da exclusividade, e daí ele não pode ter um escritório, né, uma sociedade ou alguma outra coisa nesse sentido. Mas tem que estar constando isso, tá, Karen? Ok? Então, gente, não esquece, lá no AVA vai ter uma pergunta de jornada, tá? Daí vocês abram o material que tá lá no Word, que eu coloquei para vocês conseguirem responder, que eu achei que eu ia conseguir chegar lá, mas se alguém ficar com alguma dúvida, daí semana que vem eu respondo, que eu acho que tá ficando aberto ainda o sistema, né? Vamos aqui pro próximo. Isenção técnica e independência. Gente, então, por mais que eu seja não, né? Por mais que ele é um advogado empregado, esse advogado empregado, ele mantém essa isenção técnica e a independência dele. Então, ele vai peticionar da forma que ele entender melhor, ele vai fazer o recurso que ele acha, que ele entende, né, melhor. Lógico, isso aqui tá na lei, né, gente? Mas, por óbvio, que a gente sabe que, na prática, você vai fazer o que teu patrão quer que faça. A gente sabe que é assim, né? Eu já trabalhei de advogada empregada, e eu fazia o que a minha patroa queria, né? Não tem dessa, eu vou fazer o que eu quero. Não, né? Não vou fazer o que eu quero, eu sou empregada, né? Mas o estatuto, ele fala dessa independência. Se vocês quiserem deixar aí anotado, ó, o advogado empregado, aqui no estatuto, ele está do artigo 18 ao 21. Então, no estatuto do 18 ao 21, no regulamento geral, ele vai estar falando no artigo 3º e do 11 ao 14. No regulamento geral, ele vai estar falando no 3º e do 11 ao 14. E no Código de Ética,
ele vai estar falando no artigo 4º e no artigo 25, não é do 4 ao 25, não. É no 4 e no 25, ok? Então, ó, a relação de emprego na qualidade de advogado não retira a isenção técnica, nem reduz a independência profissional inerentes à advocacia. O advogado empregado não está obrigado à prestação de serviços profissionais de interesse pessoal dos empregadores fora da relação de emprego. Então, por exemplo, você trabalha lá, você faz a parte trabalhista lá do seu patrão, né? Dos clientes do seu patrão. E daí, o seu patrão recebe uma reclamatória trabalhista da funcionária que trabalhava lá como secretária. Você tem obrigação de estar atuando nesse processo? Porque esse é um processo do seu patrão. Ele está respondendo esse processo. Não é um processo do escritório. Você tem que atuar nele? É isso que o artigo está falando. Você não tem que atuar nele. Mas esse artigo, gente, é o que eu falei. Você vai falar não para o patrão? Você não vai falar não para o patrão. Não, não vou fazer, né? Não, não vou fazer, né? Não vai falar que não vai fazer, né? Então, esse artigo 18, ele está ali para amparar o advogado. Mas a gente sabe que a realidade não é essa. Eu, por exemplo, quando eu estagiei na Dudone, a gente tinha um chefe do jurídico, que era um advogado que era prestador de serviço, ele era uma empresa, né, um escritório de advocacia, e ele fazia a parte tributária da empresa. E eu lembro que ele teve um problema, eu não sei se foi o dono da empresa, o filho, sofreu um acidente de trânsito, que alguém bateu no carro dele, alguma coisa nesse sentido, e daí ele pediu para o advogado tributarista estar cuidando daquilo lá. Ele tem obrigação? Ele nem era advogado empregado, mas ele teria obrigação daquilo lá? Não, ele foi contratado para fazer a parte, né, fiscal ali, tributária da empresa. Ele não foi contratado para fazer acidente de trânsito, penal, nada desse tipo. Mas o que aconteceu? Ele fez, óbvio que ele fez, né? Tá? Então, ali a questão da isenção técnica, que por mais que você seja advogado empregado, você mantém, tá? E que você não tem que cuidar de processos que não estejam relacionados ali com o seu trabalho. Ok? Até aqui tudo certo? Karen, quer perguntar, Karen? Karen é a única que me pergunta. Não, professora, tá certo, eu vou voltar depois na aula para escrever o artigo. Então tá. E o restante do pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Que já estourei. Tudo certo? Certo, Alexandre? Tranquilo, professora. Tranquilo? Tudo certo. Então, tá bom, meus queridos. Um bom final de semana para vocês, um bom descanso. A gente se encontra, então, quinta-feira que vem, ok? Ok. Ok, professora, boa noite. Ok, Boa tchau, noite. boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, Larissa. Tchau, boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, Nicole. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Boa noite, Erdel. Tchau, Larissa. Tchau, gente.